Tudo o que você pode esperar dos seus próximos 7 dias. Esse é o objetivo dessa tiragem de hoje. Hoje eu vou estar disponibilizando duas opções, tá bom? O deck azul e o deck roxo, tá bom? Para te trazer essas orientações da espiritualidade sobre o que você pode esperar desses próximos 7 dias na sua vida. Lembrando que essa é uma leitura atemporal, então isso começa a contar a partir do momento que você vê essa tiragem, tá bom? Ainda assim, existe a possibilidade de que você identifique que algumas coisas aconteceram, talvez 1 ou 2 dias atrás começaram a acontecer segundo a tiragem, isso também é comum, pode acontecer, tá bom? Mas lembrando que essa é uma tiragem coletiva, então é importante que você tenha senso crítico para absorver aquilo que é para você e abrir mão daquilo que pode ser muito específico para uma outra pessoa, tá bom? Se você quiser dar uma olhada na leitura do outro deck, caso a sua não tenha feito tanto sentido para você, fica à vontade também, tá bom? Então, hoje eu vou começar pelo deck roxo, lembrando que a partir dessa leitura eu vou disponibilizar 2 vagas em valor social para fazer 4 perguntas ao tarô pelo valor de 47. Então, a partir do momento que você estiver recebendo essa leitura, se você sentir que você precisa de uma dessas vagas, entre em contato comigo pelo meu número que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que eu te aviso se a vaga ainda está disponível, tá bom? Então vamos começar a sua leitura? O que a espiritualidade gostaria de dizer sobre esses próximos 7 dias na sua vida? Leitura, nesse momento, vou deixar mais para cá para que vocês possam identificar pela imagem do vídeo, para quem escolheu o deck roxo. Ó, a gente começa então essa semana com o Arcano da Justiça. Arcano da Justiça falando sobre um momento de ajustes, um momento mais racional, que pode trazer uma certa frieza, né? Porque a razão tende a falar mais forte que a emoção. Arcano da Justiça aqui, ele vem trazer muito esse momento de ponderação. Esse momento onde você pode estar lidando com algumas coisas que exijam mais responsabilidade da sua parte, né? Nessa carta da Justiça, a gente tem uma mulher numa posição muito observadora. Ela traz um punhal na mão, isso me passa muito. Um momento onde vocês podem estar tendo um olhar muito crítico acerca de algumas coisas que podem estar desequilibradas na vida de vocês e que talvez algumas coisas precisem serem podadas para que as coisas possam prosperar da melhor forma. Esse arcano da justiça, para algumas pessoas, também vai falar sobre um começo desses próximos 7 dias com alguma questão judicial, ganhando uma ênfase maior aí na vida de vocês. Para quem tá vivendo alguma espécie de processo, alguma questão nesse sentido, tá? E aí, a gente tem um As de Copas e um 7 de Paus, perfeito. Arcano da Justiça com As de Copas. Isso daqui para mim vai falar muito sobre a necessidade de ponderar algumas questões de ordem emocional. Também alguma espécie de convite que vocês podem vir a receber. Esse Arcano da Justiça me passa um convite para uma conversa. Algumas pessoas aqui podem estarem sendo chamadas para ter alguma espécie de diálogo. E eu acredito que isso envolve a superação de algum obstáculo. Para muitas pessoas isso daqui envolve talvez alguma diferença que você estivesse tendo com alguma determinada pessoa e que vocês venham a receber um convite, né, que provavelmente venha de uma forma mais sensível para ajustar as coisas, né, fazer um equilíbrio para tudo que está acontecendo e trazer uma certa superação, porque 7 de Paus traz muito essa energia, né? Eu vejo vocês mais motivados também nesse começo de semana, né? Esse 7 de Ouros, ele me traz muito essa energia de alguém que tá olhando para o horizonte, alguém que tá com novos planos. Então eu tô vendo aqui também nesse As de Ouros, algumas pessoas aqui recebendo uma certa inspiração. E essa inspiração trazendo para vocês essa necessidade de seguir adiante, essa necessidade de enfrentar alguns obstáculos, fazendo os ajustes que são necessários para que tudo que vocês estão almejando possa vir a acontecer. Então, assim, eu vejo vocês com um olhar bastante crítico, eu vejo algumas pessoas ponderando alguns planos que já estavam tendo, algumas coisas que antes estavam muito no papel, agora nessa semana vocês com vontade de colocar em prática e percebendo que ajustes são necessários para superar alguns obstáculos que podem surgir aí nos caminhos de vocês, tá bom? Já indo para o meio da semana, a gente tem o Arcano do Imperador, falando um período que pode ser marcado por alguma figura masculina que tem uma certa autoridade na vida de vocês. Para muitas pessoas pode ser um chefe, pode ser um pai, pode ser alguém que tenha uma relevância. O Imperador, ele traz muita energia masculina. Geralmente ele representa homens, mas também pode representar, em alguns casos, alguma mulher que expresse uma polaridade energética mais masculina, tá bom? E o imperador também pode representar os temas profissionais, temas do trabalho, tá? Aqui a gente tem, então, o imperador,
com o Cavaleiro de Ouros. Eu vejo algumas coisas no trabalho de vocês durante a semana fluindo, mas de uma forma muito lenta, tá bom? Eu vejo que é como se algumas coisas precisassem de uma base, serem mais consolidadas. Junto aqui a gente tem um 2 de espadas. Isso daqui pode estar falando sobre alguns atrasos por questões burocráticas, que podem envolver comunicação ou alguns documentos. E no meio disso pode ter envolvido uma figura feminina. Essa figura feminina ela pode ser de signo de terra, porque aqui a gente tem a Rainha de Ouros. Então pode ser, por exemplo, uma mulher de Virgem, Touro ou Capricórnio. Eu acredito que uma mulher de meia idade, tá? Outra coisa, caso a Rainha de Ouros não esteja representando aqui no meio da semana de vocês uma figura feminina, ela vai representar a gestão do financeiro. Então pode ser que as questões profissionais de vocês não estejam se desenvolvendo da melhor forma, porque talvez vocês não estejam fazendo a melhor gestão dos recursos que vocês têm. E aí, no meio da semana, uma figura feminina pode acabar marcando isso. Talvez alguma mulher que venha te trazer algum conselho, mas assim, como a gente tem um 2 de espadas, isso daqui pode estar falando também sobre alguma espécie de desentendimento que você venha a ter com alguma figura no seu ambiente profissional, tá? A gente tem duas cartas de signo de terra, a gente tem o imperador, então pra mim eu tô vendo uma energia de muita rigidez. Pode ser que dentro daquilo que precise ser feito, que é necessário, vocês têm alguma espécie de embate, porque eu acredito que você provavelmente não vai estar abrindo mão daquilo que você pensa, e é muito provável que essa outra figura que esteja envolvida nessa situação também não esteja abrindo mão. Então essas cartas podem estar falando sobre alguma dificuldade no meio da semana. É preciso prestar atenção porque a tendência do 2 de espadas é ir para o 3 de espadas. Ou seja, em algum embate onde ninguém dava o braço a torcer, no final das contas os dois saem perdendo e a história se torna um episódio doloroso por falta de flexibilidade da parte de ambos. Então eu acredito que você vai precisar de um certo jogo de cintura para isso no meio da sua semana, tá bom? Agora indo mais para próximo do final da semana, vamos ver o que as cartas tendem a dizer para você. Aqui a gente tem o arcano do eremita, falando sobre um período mais silencioso. Então, eu acredito que para muitas pessoas dessa tiragem não tende a ser um período que você vai querer sair, que você vai querer ver gente. Pode ser que você esteja muito cansado ou cansada daquilo que você vai viver no meio da semana, principalmente em relação a alguns embates referente a alguma determinada pessoa. E eu acredito que você provavelmente vai querer ficar mais no seu canto. Essa carta do eremita também pode falar sobre uma figura mais velha, marcando o seu final de semana, tá bom? Talvez algum parente, às vezes um avô, uma avó. O eremita pode representar também, às vezes, uma figura que tem grande experiência em alguma área que é importante para você e que pode te trazer um certo conhecimento. Mas eu tô vendo vocês no momento mais meditativo, tá? A gente tem o eremita com o 9 de paus, o cavaleiro de paus e o 8 de copas. Eu tô vendo que algumas pessoas dessa tiragem podem estar no final de semana numa energia bastante introspectiva, mas é preciso ter cuidado porque tem grande tendência disso daqui ser uma energia mais melancólica, tá? O eremita, ele já tem um ar mais melancólico, ele é muito voltado para dentro da própria caverna, né, para poder se compreender. Só que aqui a gente tem um 9 de paus, então eu tô vendo algumas pessoas aqui até numa posição defensiva. 9 de paus é uma carta de resistência, então é como se vocês também estivessem, de certa forma, cansados, se recolhendo por conta de tudo que aconteceu na semana. Mas a gente tem um cavaleiro de paus junto. Esse cavaleiro de paus, para mim, pode estar representando alguma figura que esteja vindo até vocês. Talvez algum amigo, alguém te convidando para ir a algum lugar. E essa pessoa tem grande tendência, eu acredito, de ser uma pessoa de meia idade. Ali eu arrisco o palpite de 25, no máximo a 35 anos. E pode ser uma pessoa de signo de fogo, Áries, Leão ou Sagitário. Mas a gente tem o 8 de copas, então eu acredito que assim, por mais que tenha um determinado momento no final de semana de vocês que vai trazer uma certa agitação, existe uma grande tendência a vocês se recolherem novamente, se afastarem de algumas determinadas pessoas, de algumas determinadas situações, para descansarem, ou então para estudarem também. O eremita pode estar falando sobre um final de semana onde vocês estejam mais focados nessa questão de estudos. Eu vou tirar um pouco do baralho cigano também, para ver o que vocês podem esperar de marcante nesses próximos 7 dias da vida de vocês, tá bom? A gente começa com a carta dos ratos. Vou tirar todo o baralho, que aí a gente já vê o que as cartas falam. Vamos lá.
A gente tem ratos, a gente tem lírio, a gente tem urso, a gente tem livro e a gente tem raposa, tá bom? Começando pelo arcano dos ratos. O arcano dos ratos, ele fala sobre roubo, né? Ele fala sobre diminuição. E aí aqui a gente tem a carta dos lírios em seguida. Os lírios pode falar sobre o nosso sossego, né? Então eu tenho a impressão que tende a acontecer alguma situação, e isso pode estar muito relacionado a temas financeiros, principalmente por causa da carta do urso, que representa as nossas posses no meio dessa tiragem. Tem uma situação que eu acredito que tende a acontecer nessa semana que parece alguma espécie de desperdício, tá? É preciso prestar atenção porque isso daqui pode estar relacionado também a desperdício de dinheiro, a alimentos, prestem atenção, tá? Alimentos dentro da casa de vocês que a validade pode ter vencido, né? Eu sinto que tem alguma coisa nesse sentido. Essa carta dos ratos com essa carta do urso, porque o urso também pode falar sobre alimentação, né? Então, tem essa energia de alguma coisa estragada que eu acredito que vocês precisam prestar atenção. Mas também tem uma energia de alguma coisa tirando do sossego de vocês. É como se tivesse um dinheiro sendo desperdiçado, um dinheiro sendo gasto sem que vocês percebessem. Prestem atenção quem tem cartão de crédito cadastrado em alguma coisa que pode ter cobrança automática, principalmente cobrança de alguma coisa que vocês não estão utilizando, porque eu tenho a impressão que isso daqui pode estar falando sobre alguma preocupação em relação a alguma coisa que foi perdida. E por causa da carta do livro com a carta da raposa, é como se fosse um mistério e vocês estivessem observando isso ao longo dessa semana, tá? Então eu tô vendo algumas situações aqui. Para algumas pessoas, essa carta do urso vai representar uma figura masculina, tá? Para quem tá passando por um relacionamento meio complicado, alguma coisa nesse sentido. Essa carta dos ratos com a carta dos lírios pode estar representando a perda, né, do sossego, baseado em alguma figura masculina aí que pode estar tirando o sossego de vocês por alguma coisa que vocês estão observando, com a carta da raposa para a carta do livro, mas que ainda tá confusa para vocês de certa forma, tá? Acredito que essa carta da raposa ela vem até como conselho para prestar atenção em figuras masculinas nessa semana que tendem a agir de uma forma confusa em relação a vocês. Pessoas que tendem a se silenciar de forma repentina, tá bom? Vou puxar agora pra gente finalizar um conselho do tarô sobre o que a espiritualidade gostaria de trazer de orientação para vocês lidarem com os acontecimentos dessa semana, tá bom? Vamos lá, então. Mensagem do tarô, qual conselho o tarô tem para vocês? Arcano da Torre, a importância de romper antigas estruturas, tá? A importância de se libertar daquilo que aprisiona vocês. Vocês podem ter essa semana algumas revelações, algumas verdades que sejam dolorosas de serem aceitas, mas que são importantes porque provavelmente nessa semana vocês tendem a passar pela percepção de algumas coisas que podem estar fazendo mal para vocês já tem um tempo, né? E aí eu acredito que esse arcano da torre, ele fala muito sobre a importância de se reestruturar, de traçar novos planos, de abrir mão de tudo aquilo que vocês percebem que não vai levar a lugar nenhum, tá? Aqui a gente tem o arcano da torre com o 5 de ouros e com o 3 de paus. Eu acredito que isso aqui está falando sobre se libertar daquilo que não está trazendo para vocês a oportunidade de prosperar, seja em qualquer setor da sua vida. Algumas pessoas aqui vão precisar abrir mão de alguma coisa que vai trazer um certo prejuízo para vocês, tá? Um prejuízo financeiro, talvez um investimento para poder... algum gasto que você precise fazer para poder sair de uma situação, sair de um lugar, sair de um projeto, sair de alguma coisa que não está prosperando para abrir caminho na sua vida para o novo. Porque através desse 3 de paus, eu tô vendo a vida de vocês se aproximando de um período de novidades, onde vocês vão precisar fazerem escolhas, tá bom? E essas escolhas estão relacionadas a abrir mão daquilo que traz para vocês uma sensação de frieza, de escassez, tá bom? Tô vendo algumas pessoas aqui que provavelmente compreendem que vão precisar fazer alguns movimentos na vida de vocês que num primeiro momento vão trazer algumas perdas, mas que são necessárias para que as coisas venham a melhorar, tá bom? Acredito que isso vai estar muito forte nessa semana. Outra coisa, arcano da torre,
quebra de padrões, né? Quebra de padrões limitantes, junto com o 5 de ouros, principalmente relacionado a questões que não estão fazendo bem para a saúde de vocês. 5 de ouros pode falar sobre isso também, tá bom? E 3 de paus. 3 de paus para que as coisas possam melhorar. Eu tô vendo algumas pessoas aqui que podem estar numa. Eu sinto que tem gente aqui que as cartas estão falando até sobre postura, tá? Esse 5 de ouros está falando muito sobre isso. Algumas pessoas podem vir a desenvolver ao longo do tempo alguma questão na coluna, pela forma com que você se posiciona, principalmente quem trabalha muito sentado, quem na sua rotina não presta atenção na sua postura, e isso para algumas pessoas já vem afetando. Eu sinto que é principalmente questão de lombar. E eu sinto que tem algumas pessoas nessa tiragem que podem estar tendo questões na lombar e ao mesmo tempo estão tendo questões de preocupação em relação ao financeiro. As cartas estão falando também sobre prestar atenção no desperdício financeiro. Tem gente aqui que não está prestando atenção na forma com que está gastando dinheiro. Isso não está sendo positivo para o financeiro de vocês, tá bom? Outra coisa, carta do 5 de ouros fala sobre frio, né? Eu tenho a impressão que pode falar até sobre chuva. A carta da torre também fala sobre isso. Presta atenção, tá? Tem algumas pessoas aqui que trabalham longe de casa ou que trilham bastante caminho sob o céu, sobre o relento. Presta atenção. Eu sinto que algumas pessoas aqui podem passar por uma mudança brusca de tempo no ambiente de vocês. E algumas pessoas podem vir a tomar chuva. É bem específico isso daqui. Mas algumas pessoas aqui precisam prestar atenção nessa semana, tá? Eu acredito que as cartas estão falando sobre a importância de levar consigo tua blusa de frio se você tá num lugar que tem uma tendência à mudança brusca de temperatura, para você não passar um frio desnecessário nos caminhos que você tem que trilhar na sua vida, e também para se proteger do tempo, porque eu sinto que tem algumas pessoas aqui, as cartas estão falando até sobre pessoas que têm uma certa fragilidade a mudanças de tempo quando o tempo esfria. Prestar atenção, porque nessa semana vocês podem ficarem mais vulneráveis às mudanças de temperatura. Então é importante buscar formas de se cuidar na hora de lidar com essas alterações aí do clima, tá bom? Algumas coisas aqui foram bem específicas, né? Mas é isso, essa foi a leitura para o grupo roxo, espero que tenha ajudado vocês nesses próximos 7 dias, tá bom? Não esquece de depois voltar para me contar se fez sentido, se já tá fazendo sentido, me conta nos comentários, porque é muito importante pro meu trabalho e ajuda a engajar o vídeo, né? Então se você gostou dessa leitura, deixa sua curtida, compartilha com alguém que é importante para você, que também pode precisar de alguma orientação dessa, deixa seu comentário e segue o canal para receber mais leituras como essa, tá bom? Lembrando que junto dessa tiragem eu vou estar disponibilizando 2 vagas em valor social para fazer 4 perguntas ao tarô pelo valor de 47. Se você sente que você é uma dessas pessoas que precisa dessa vaga, entra em contato comigo que eu te aviso se ela ainda está disponível, tá bom? Então, a partir desse momento, estou começando a leitura para o grupo azul. Se você escolheu esse deck, presta atenção, tá bom? A partir de agora, essa leitura é pra você. Fica à vontade se você também quiser escutar a leitura do grupo roxo depois. Pode ser que tenha alguma outra coisa pra você também, tá bom? Isso é comum de acontecer. Vamos lá, o que você pode esperar desses próximos 7 dias? Você que escolheu o deck azul, Arcano do Diabo. Algumas situações que eu acredito que as cartas estão falando sobre prestar atenção nas intenções ocultas de algumas pessoas que podem estarem se aproximando de você. Eu sinto aqui uma energia de sedução. Algumas pessoas que podem ter intenções que não estão tão alinhadas com as suas, mas que são proveitosas para elas. Esse arcano do diabo pode estar falando sobre os temas sexuais, temas mais carnais, tendo uma ênfase maior agora no começo da sua semana, tá? Tem uma galera que pode começar essa semana com um fogo a mais aí. Esse arcano do diabo, ele vem com um 7 de ouros e um 7 de espadas também. 7 de ouros fala sobre a importância da observação. Pode ter uma figura aí te observando de certa forma. E assim, tentando te analisar, vendo, eu sinto que tem alguém querendo tirar proveito de você de alguma forma, tá? Eu sinto que tem alguém de olho naquilo que você tá colhendo. Tem alguém aí te rodeando, e principalmente no começo da semana, que está prestando atenção naquilo que ela pode aproveitar do que você tem. Para algumas pessoas, isso aqui está relacionado a conhecimentos que você tem. 7 de espadas.
Eu não sei se vocês vão conseguir ver muito bem, eu vou tentar usar essa vela aqui para poder mostrar as cartas para vocês, tá bom? Sete de espadas é uma carta muito estratégica, então tem uma pessoa aí no começo da semana de vocês que pode estar se aproximando por motivos de interesse, preste atenção. Principalmente se você está no momento de colheita da sua vida. Eu acredito que as cartas pedem uma certa esperteza da sua parte, tá bom? Preste atenção quem tem questão com vícios, quem tem questão com alguma espécie de dependência. E lembrando que dependência pode ser a muita coisa. Às vezes até, por exemplo, o uso excessivo do celular. Prestar atenção, porque o arcano do diabo, ele também pode falar sobre tudo aquilo que a gente se prende. E com o sete de espadas, pode estar falando sobre as nossas dependências internas, aquilo que muitas vezes traz insegurança pra gente. Esse arcano do diabo pode estar falando também sobre algumas pessoas que agora no começo da semana, eu acredito que principalmente relacionado a questões profissionais, podem enfrentar uma certa insegurança, tá? Baseado em resultados que vocês podem estar colhendo. Eu acredito que as cartas estão falando muito sobre esperteza. Começo da semana é um momento para você ser esperto, para você ser esperta. É um momento de estratégia, é um momento de inteligência, é um momento de diplomacia. Principalmente para entender aquilo que você precisa adaptar dentro daquilo que você está fazendo para que as coisas possam vir a prosperar cada vez mais. Porque eu tenho a impressão que algumas pessoas aqui podem estar tendo bons resultados e prosperando agora no começo da semana, e isso pode estar atraindo o olhar de algumas outras pessoas para isso. Então é o momento de vocês serem estratégicos, de vocês saberem jogar com a vida. E principalmente com o interesse de outras pessoas em relação a vocês. Porque isso daqui pode ser muito proveitoso para vocês também. Saber ter trocas justas. Saber dar aquilo que o outro se interessa dentro de um acordo justo para receber aquilo que é do seu interesse, aquilo que é justo para você também. Então eu acredito que essas cartas estão falando muito sobre estratégia para vocês agora no começo da semana, tá bom? Saber aproveitar as oportunidades que muitas vezes vêm mascaradas da vida. Para mim, o arcano do diabo, ele fala muito sobre isso, tá? E é preciso ter cuidado também para não ir com muita sede ao pote, porque o arcano do diabo, ele geralmente marca momentos na nossa vida onde a gente alcança muitas coisas, mas é preciso ter cuidado porque ele também pode cobrar um preço pelas conquistas que ele entrega e trazer até uma certa dependência, então presta atenção. Meio da semana a gente tem o arcano da lua, trazendo um período muito mais intuitivo, muito mais introspectivo. Aqui a gente tem o símbolo de um gato olhando no reflexo da água uma pantera negra. Então assim, eu tô vendo que é como se algumas pessoas aqui estivessem passando por algumas questões de ordem emocional no meio da semana, e isso aflorasse os sentidos de vocês, né? Semana de lua cheia. Algumas pessoas aqui vão estar muito intuitivas. Eu sinto que para esse deck do gato preto com a vassoura de bruxa, eu tô falando com algumas pessoas aqui que tem uma conexão com a bruxaria, porque o jogo já começa com o arcano do diabo e já vai pro arcano da lua. Então algumas pessoas aqui vão sentir um chamado para mexer com a magia, para trabalhar com a intuição, para trabalhar com a espiritualidade. No meio da semana, a espiritualidade de vocês, a sensibilidade pode estar mais intensa. E é preciso prestar atenção, porque algumas coisas que vão emergir das águas do inconsciente de vocês, como mostra essa carta, a dicção está ajudando, elas podem serem essenciais para revelar poderes ocultos que vocês podem ter. Às vezes um talento, às vezes um dom, às vezes um recurso, uma capacidade que você não estava prestando atenção, que pode te ajudar a alcançar prosperidade nos seus caminhos. O meio da semana ele pode ser um pouco bagunçado, caótico, confuso para vocês, tá bom? Mas ele pode abrir espaço para muita prosperidade. Outra coisa, prestar atenção em confusões. Confusões principalmente relacionadas a mal entendidos. Porque a gente tem o 5 de paus. 5 de paus pode falar sobre competitividade. Então eu acredito que essas cartas podem estar falando sobre alguma pessoa aí, ou então às vezes até mais de uma pessoa, agindo de certa forma
com competitividade em relação a você, tá? O 5 de paus, ele marca geralmente briga generalizada. Sabe aquela briga que envolve um monte de gente ao mesmo tempo e que muitas vezes tem gente que nem sabe o que tá fazendo no meio do que tá acontecendo? Essa é a energia do 5 de paus, então presta atenção, tá? Porque tem uma situação que no meio da semana pode ser que não seja diretamente sobre você, mas você pode estar no meio do contexto, no meio do olho do furacão na hora que começar a acontecer. Então presta atenção para você saber como lidar, saber entender se realmente vale a pena você se envolver nisso ou se é melhor você tirar o seu time de campo. Isso aqui pode estar relacionado a alguma figura masculina de signo de terra, de meia idade, porque temos aqui o Cavaleiro de Ouros. Então pode ser signo, por exemplo, alguém que tenha forte no seu mapa astral. Touro, Capricórnio ou Virgem, tá bom? E essa carta do Cavaleiro de Ouros pode estar falando sobre uma movimentação profissional, alguma coisa que esteja acontecendo em relação ao seu trabalho, a transição de alguma coisa, o envio de alguma coisa, que pode gerar uma confusão, às vezes, por algum procedimento que não estava sendo bem claro. Eu sinto que, para questões profissionais, está relacionado à falta de trabalho em equipe. Presta atenção, tá? E esse trabalho em equipe pode estar muito relacionado às pessoas muito sensíveis. É semana de lua cheia. Presta atenção. Outras pessoas também que não têm noção da sua sensibilidade espiritual vão estar passando por um afloramento daquilo que estão sentindo. E isso pode trazer à tona conflitos que são puramente projeções daquilo que essas pessoas têm dentro delas que está vindo para fora nesse momento de lua cheia. É preciso prestar atenção, tá? Porque muita coisa não vai ser sobre você, não. É uma semana para ter essa estratégia, essa inteligência do começo do jogo para evitar conflitos desnecessários. Final da semana a gente tem o Arcano do Sol. O Arcano do Sol pode estar falando sobre um período ensolarado para algumas pessoas, principalmente para quem mora na praia. Pode ser que você esteja indo para praia, talvez. Arcano do Sol pode falar sobre celebração, alguma festa, algum momento marcante para vocês nesse final de semana. Um momento que pode envolver música, pode envolver arte, pode envolver canto, pode envolver muito discernimento, a percepção de coisas que antes vocês não estavam conseguindo ver porque estavam, de certa forma, obscuras à percepção de vocês. Isso pode ser muito marcado pelas amizades também, tá bom? Mas eu sinto que vocês também vão estar percebendo, próximo do final da semana, algumas coisas que vocês precisam deixar para trás, porque temos aqui o 8 de Copas. O 8 de Copas fala muito sobre esse momento que a gente percebe questões na nossa vida que estão desequilibradas, que não estão alinhadas, e a gente começa a seguir em relação a uma busca importante pra gente, tá? Junto disso, a gente tem o 10 de Paus. Eu acredito que buscas que podem serem muito cansativas e exaustivas para vocês. Eu sinto algumas pessoas aqui, é como se estivessem recebendo um chamado, sabe? Compreendendo no final da semana, preciso me deslocar para esse lugar, preciso começar essa busca, preciso começar esse desenvolvimento que eu sei que vai ser cansativo para mim, mas é importante porque eu preciso. É importante porque toca nos meus temas emocionais, tá bom? Pessoal, perdão, a minha mãe tá em ligação aqui com a minha sobrinha, então provavelmente vocês vão ouvir um barulho de fundo. Eu vou pausar rapidinho o vídeo e eu já continuo, tá bom? Vamos lá, pessoal, retornando à leitura. Eu vou trazer agora uma mensagem através do baralho cigano sobre acontecimentos marcantes também, que vocês podem esperar dentro desses próximos 7 dias, tá bom? A gente tem arcano da criança, que pode estar representando alguma situação referente a alguma figura infantil na vida de vocês, que arcano é a carta dos caminhos. Pode ser que vocês precisem fazer uma certa decisão, uma certa escolha. Isso pode estar relacionado a alguma conversa importante que precise ter, e provavelmente isso seja uma conversa conflituosa, tá? Eu vou falar aqui para algumas pessoas dessa tiragem, essas cartas podem estar representando alguma situação em relação a filhos, tá? Para quem tem filhos, pode ser que vocês precisem ter uma conversa que seja um pouco desafiadora, tá? Carta dos pássaros, carta do chicote, carta das nuvens. Sobre alguma situação que eu acredito que vocês tendem a perceber no âmbito familiar nessa semana, tá? Isso daqui me passa muito, carta do chicote, alguma espécie de orientação, uma orientação muito importante, que pode envolver uma conversa que não seja fácil.
Carta da criança também pode estar falando sobre novidade chegando nos caminhos de vocês. Isso pode envolver alguma discussão. Alguma discussão sobre uma situação que não estava tão clara e que pode estar trazendo preocupação. E eu acredito que isso pode estar muito relacionado ao meio da semana de vocês, que já estava falando sobre uma situação conflituosa, tá bom? Então é isso que eu tô vendo. Vou aproveitar para puxar no tarô uma orientação da espiritualidade para lidar com essa semana da melhor forma, tá bom? A gente tem aqui o arcano do mundo, né? Ó, eu acredito que esse arcano do mundo ele tá se conectando principalmente com o final da semana de vocês. Porque eu sinto que algumas pessoas aqui vão estarem muito cansadas para aproveitar uma celebração ou um momento importante no final de semana de vocês. Para mim, essa carta do mundo ela já vem relacionada a isso. Outra coisa, essa carta do mundo vem com um as de espadas e um cavaleiro de um rei de paus. Isso daqui pode estar falando sobre alguma conversa importante que você precise iniciar e que talvez você precise se posicionar de uma forma muito... O rei de paus, ele tem muito conhecimento, né, do seu valor próprio. Ele sabe o que ele merece, ele não aceita menos do que isso. Ele é um rei muito conectado à energia do signo de Leão. Isso daqui também pode estar falando sobre alguma conversa importante que você venha ter com alguma pessoa do signo de Leão, tá bom? Talvez alguma orientação que você possa vir a receber, ou então alguma coisa que você precise ajustar com algum homem de signo de Leão, ou alguma mulher que tem uma energia muito masculina, que seja do signo de Leão, tá bom? E o rei de paus, ele também tem uma energia de bruxo no tarô. Então, para quem trabalha com magia, nesse dia de hoje que eu tô gravando esse vídeo, é uma terça-feira que vai ser, né? Essa parte da lua cheia, ela é só para quem tá lendo quem tá recebendo essa leitura exatamente nesse momento, né? Mas ou para você que estiver recebendo bem depois dessa tiragem, que também seja um período de lua cheia, pode ser um período maravilhoso para fazer magia, principalmente de encerramento de ciclo, acho que ainda não. Encerramento de ciclo provavelmente só para semana que vem, tá? Porque vai estar lua minguante. Mas a carta do mundo é uma carta muito expansiva, pode ser que a sua espiritualidade esteja te chamando para usar daquilo que você tem de conhecimento para tomar ações e trazer resultados mais expansivos. Tá bom? A carta do mundo, ela também fala sobre a importância da gente colocar em prática o conhecimento que a gente adquiriu até agora na nossa jornada, tá? Ela é uma síntese, né? Ela sintetiza tudo que a gente aprendeu e pode ser que você precise ter uma conversa. Ou então que você precise passar para frente, comunicação. Tem pessoas aqui que estão precisando se comunicar mais. Isso daqui pode estar muito relacionado também a questões profissionais. Trabalhar marketing, trabalhar comunicação, trabalhar a forma com que você se expõe, trabalhar a sua autoridade pessoal. Rei de paus, tá? Eu sinto que tem algumas pessoas aqui que estão entrando num novo período da vida de vocês, onde saber comunicar, o novo período, onde saber comunicar, saber expressar a autoridade de vocês, referente àquilo que vocês fazem dentro dos relacionamentos de vocês, vai ser essencial, vai ser importantíssimo. Eu sinto que para algumas pessoas, essa situação que as cartas mostraram aqui no final da semana, está muito relacionado a isso, né? Arcano do Sol, reconhecimento do próprio valor interno, reconhecimento da tua essência, daquilo que brilha em você. E algumas pessoas sabem que vão precisar ter alguns posicionamentos que não serão fáceis para vocês, mas que são importantes, que vão serem trabalhosos, mas que são importantes para honrar esse senso de merecimento que vocês estão começando a adquirir. Vou falar para vocês que essa é uma semana maravilhosa de autoconhecimento, tá? Para questões mediúnicas, para questões espirituais, para quem consagra, por exemplo, medicinas da floresta, é um momento ótimo para vocês buscarem se conhecer. Essa é uma semana que ela vai trazer alguns desafios para vocês, mas todos eles vão colaborar muito na jornada de autoconhecimento de vocês, desde que vocês saibam olhar para dentro e se reconhecer no meio desse processo que vocês estão vivendo, tá bom? Então é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Lembrando que com essa tiragem eu vou disponibilizar 2 vagas para fazer 4 perguntas ao tarô em valor social. 4 perguntas por 47. Se você sente que você é uma dessas pessoas que precisa, é só entrar em contato comigo que eu te envio
que eu te aviso se essas vagas ainda estão disponíveis, tá bom? Então, se você gostou dessa tiragem, se te ajudou de alguma forma, se você gosta do meu trabalho, quer colaborar, deixe sua curtida, deixe seu comentário, segue o canal, compartilha com alguém que você gosta, que isso é muito importante pro crescimento, pro meu crescimento aqui na plataforma, tá bom? Então é isso e até a próxima leitura.